Muito bem, sejam bem-vindos. Estamos na nossa Semana Internacional do Coaching. Hoje vamos para o nosso terceiro dia consecutivo. Hoje o foco é no self-care do coach, o autocuidado do coach, para quem quiser fazer a tradução mais para português. Vamos ter três convidadas especiais em três áreas muito importantes para as nossas vidas, e eu vou deixar a Paula Vital daqui a uns minutos apresentá-las. A Paula Vital vai ser o membro do Grupo Português de Coaching e da Comissão Executiva do grupo que vai fazer a moderação hoje. E queria vos dizer também que a Semana Internacional do Coaching é uma semana que é celebrada em todo o mundo pelas várias entidades ligadas ao coaching. Eu, como coordenadora do Grupo Português de Coaching dentro da APG, Associação dos Profissionais de Gestão das Pessoas, quis mesmo, e conjuntamente com o resto da equipa, celebrar esta semana, que normalmente calha sempre em maio. O tema que trouxemos para este ano, todos os anos celebramos, foi Coaching na Lusofonia, e já trouxemos coaches do Brasil e de Angola. Hoje trazemos coaches portuguesas. O que é português é bom, não é? O que nós costumamos dizer, e é com muita honra e um privilégio poder vir ouvir as nossas três convidadas. Também relembrar que o link de acesso a todos estes webinars que nós estamos a proporcionar é o mesmo link. Portanto, para quem não recebeu um lembrete, fica já aqui o lembrete dado, que todos os dias é sempre o mesmo link. E para começar aqui a gerar um bocadinho de interação, queria vos perguntar de onde é que vocês estão a conectar, de que parte do país, ou quem sabe, fora do país, de alguém que esteja internacional, que nos comente. Então, eu estou aqui ligada a Lisboa, temos pessoas de Sintra, de Almada, sei também que temos pessoas, a minha colega Elsa está em Olhão, temos pessoas do Porto, o Manuel já é recorrente aqui da cidade da Praia, de Cabo Verde, Monte Moro Velho, Gondomar, mas coisa bonita. Temos também a Patrícia, que também já esteve cá ontem, que vem de Angola, de Luanda, a Gisele, do Brasil. Portanto, estamos aqui já internacionais. Vou também passar aqui muito rapidamente uma pequena, deixem-me só abrir novamente, uma pequena pergunta que está agora em andamento, que apareceu em caixa, que é quem é que é coach certificado? Isto é basicamente só para depois as nossas convidadas poderem aferir um bocadinho e orientar o seu discurso mais para a audiência. Temos cerca de 20 e tal pessoas em sala, vou dar só mais uns minutinhos para podermos, e depois vou partilhar estes resultados. Portanto, isto é basicamente anónimo, não há uma resposta certa. É só para nós nos orientarmos mais, e vou então partilhar aqui os resultados. Portanto, só para informação, nem todas as pessoas responderam, até mesmo pelo tempo que temos aqui, e a maioria não é coach. Portanto, só para termos isso em conta, creio que os membros da Comissão Executiva não responderam, exatamente para termos aqui uma visão um bocadinho mais pura. Muito bem. Passo então a palavra à Paula Vital, que é a moderadora da nossa sessão e que em breve apresentará as nossas convidadas. Muito obrigada, boa sessão. Boa tarde a todos, bem-vindos mais uma vez. O nosso foco hoje e o tema é o self-care do coach. O meu nome é Paula Vital, como a Meg já disse, sou coach certificada e com a área de atuação mais centrada na área da saúde e bem-estar e também na área da comunicação e voz, e porque tenho agregado aqui à minha formação técnicas e abordagens específicas indutoras de riso e de yoga do riso, portanto, o que em alguns países já se designa de coaching de riso,
aplicado na área específica da saúde, para os benefícios na saúde. Vou moderar aqui 3 excelentes convidadas neste tema do self-care e o foco do nosso convite para estas 3 pessoas foi centrado na como é que realmente o coach pode-se cuidar, ou se deve cuidar, não é? Sabemos nós todos que precisamos estar bem cuidados como coaches, não só como coaches, todos temos que estar bem cuidados, mas enquanto coaches nesta atividade como profissão, temos que estar bem cuidados e ter sempre presente e consciente esta ideia do cuidado constante, porque só assim poderemos cuidar de uma forma correta, adequada, portanto, aquelas pessoas que nos procuram para serem acompanhados num processo de coaching. Esse cuidado terá vários pilares, como é sabido dentro de orientações das evidências relativamente à informação científica na área da saúde e do bem-estar, 3 deles, bastante importantes, desses pilares, são exatamente a área da alimentação, da nutrição, de uma forma geral, que vai ser abordada pela Helena. Depois há uma área importantíssima, como sabemos, que é a da atividade física, que será abordada pela Lara, e uma bastante importante ligada às questões da saúde emocional, da saúde mental, do bem-estar psicoemocional, se quiserem, que será a Karina que nos vai falar. Lógico que poderíamos pensar, consoante as linhas de investigação nesta área, poderíamos pensar noutros pilares da saúde e bem-estar, que logicamente se aplica ao coach, mas estes 3 foram para nós essenciais e foram, portanto, são o foco do nosso webinar de hoje. Então, iria começar por apresentar e passar a palavra à Lara Cunha. A Lara Cunha é coach de atletas de alto rendimento e também é Life and Business Coach, e que nos vai apresentar o tema, desculpem, ainda dentro da introdução, os convidados que trouxemos hoje, as excelentes convidadas, desafiámos a apontarem-nos 3 subtemas, não é? Dentro deste grande tema do self-care do coach. A Lara, o tema que vai desenvolver é o corpo e energia. A Helena, na área da alimentação, da nutrição da alimentação, o tema que vai falar, e depois vamos voltar a focar-nos nisso, é da alimentação e saúde integral. E a Karina, portanto, o subtítulo dentro deste grande tema do self-care do coach, portanto, foi a tomada de decisão e consciência, e ela vai-nos também explicar porquê e a importância destes 2 tópicos. Portanto, iria passar a palavra à Lara Cunha e vamos ouvi-la falar então sobre o corpo e energia. A Lara todas têm uma apresentação, uma pequena apresentação. O que é que, em termos da dinâmica, ia sugerir que ouvíssemos as 3 convidadas nestas 3 subtemas. Vocês, cada um dos participantes, conforme forem surgindo perguntas, eu iria fazer a sugestão que se acharem que se vão esquecer, vão lançando no chat, vamos estando atentos ao chat, coloquem as vossas perguntas que possam surgir ao longo da apresentação de cada uma das convidadas, e eu vou estando aqui atenta, e os colegas aqui do grupo português de coaching, no fim, depois das 3 apresentações, então abríamos o debate, quem quiser falar e abrir o microfone também nessa altura, portanto, em função do número de questões que vão surgindo durante as apresentações. Lara,
Já disse 3 vezes que ia apresentar a Lara. E a Lara ia começar. É desta. Eu sei que está preparada para estas coisas, como coach de atletas de alta competição, né? Que é as faltas partidas. Sim, Vai sem começar, ainda problema. não foi desta. É desta, Lara. Passo-lhe a palavra, está bem? Ok, Ok. obrigada. Então, boa tarde a todos e sejam bem-vindos. Eu tenho aqui uma pequena apresentação que vou, então, partilhar. Vou só pôr aqui em modo apresentação. Ai, desculpem. Foi pro. Caramba. Falta-me só aqui. Agora sim, agora estão a ver. Bem, então, o meu tema realmente é corpo é energia e pegando nas palavras da Paula, na verdade é muito difícil nós fazermos o processo de desenvolver alguém ou de elevar alguém, de tirar o potencial máximo de alguém, se nós próprios estivermos esgotados, se nos sentirmos mal, sem energia, infelizes. E foi por isso que realmente eu pensei que o corpo é um recurso que todos nós temos, que está ao dispor de qualquer pessoa para gerar energia. Ou seja, quando nós pensamos em ter mais energia, a maioria de nós, e eu incluída em muitas alturas, claro, pensamos em algo fora de nós. Pensamos sempre em ir buscar fora de nós alguma coisa que nos energize ou então que até retire aquilo que nos está a tirar a energia. Ou seja, tomamos café, tomamos bebidas energizantes, comemos açúcar, comemos comidas mais reconfortantes, fazemos massagens, relaxamos, vamos para o sofá, ou seja, para repormos os nossos níveis de energia e tendemos a subestimar aquilo que o corpo pode fazer por nós, mas se estiver em movimento. Ou seja, tal como muitos geradores de energia, o corpo, ele próprio também tem essa capacidade, mas consegue fazer isso tanto melhor quanto mais se movimentar. E não tem que ser através da atividade física, eu vou falar disso, mas pode ser qualquer tipo de movimento, a dança, a caminhada, o que importa é o corpo movimentar-se. E quando nós falamos de energia, não tem que ser propriamente a energia física, ou seja, alguns dos presentes poderão, quando pensam em energia e para melhor servir o seu cliente, podem pensar em ter uma capacidade maior de concentração, de foco, de tomar melhores decisões, de ter mais capacidade de aprendizagem, e para isso também é preciso energia. Para outros poderá ser estarem mais bem-humorados, com mais disposição, mais tolerantes ao outro, com mais facilidade na interação social. Para outros poderá ser a capacidade de se conectarem mais à sua intuição, à energia vital, ao chi, ao prana, o que lhe quiserem chamar, para conectarem-se até com eles próprios. E para outras pessoas, essas sim, é a capacidade de fazer mais coisas, muito, muito mais produtividade, mais coisas, ou então as mesmas coisas com mais facilidade, não é? Por exemplo, eu, quando treino regularmente, quando vou às compras, pego nos sacos das compras, mesmo pesados, com muita mais facilidade do que se não fizesse exercício físico. Isto só para dizer que a energia, eu gostava que vissem de uma forma mais holística e não tanto só a energia física. Embora o exercício físico seja um gerador de energia para todas estas valências e não só para a energia física em si. Eu tenho apenas, e antes de passar às dicas práticas, eu tenho aqui apenas um gráfico que é a curva da supercompensação, que os meus atletas estudam, as pessoas a quem dou formação na área do fitness também estudam. O que é que acontece quando nós fazemos exercício físico? É algo que se assemelha muito, por exemplo, à zona de conforto.
Ou seja, que se nós não trabalhamos, ela não fica sempre igual, ela diminui. Ou seja, ou nós trabalhamos para que ela aumente, ou então, se nós não fazemos nada, ela não fica igual, ela diminui. E vejam, por exemplo, isto é aquilo que acontece quando nós fazemos exercício físico. Esta linha aqui do tempo representa a homeostasia, ou seja, o equilíbrio que nós temos no corpo. E aqui de A para B nós temos um estímulo, que é quando treino, ou seja, nós até vamos abaixo, vamos à reserva da energia. Mas o nosso corpo depois tem a capacidade de se restabelecer. E quando se restabelece, cria aqui a tal supercompensação, ou seja, nós vamos para um nível superior àquele que tínhamos inicial. E quando voltamos a descer, vamos para um nível superior àquele que tínhamos, àquele que fomos quando foi o primeiro estímulo. Ou seja, é muito importante para que nós vejamos resultados que haja consistência no hábito e frequência. Sim, essa seria a primeira dica, ou seja, arranjarem uma atividade que consigam fazer frequentemente, e quem diz frequentemente não precisa de ser todos os dias, mas 3 vezes por semana, por exemplo, e que seja consistente. Tal como, por exemplo, a meditação, e não é preciso dizer aqui os benefícios que a meditação tem a nível da saúde, também, mas os estudiosos também nos dizem que é melhor meditar 5 minutos por dia do que 1h30 uma vez por semana. Então, no exercício físico é mais ou menos a mesma coisa, sim, porque nós, por exemplo, se eu fizer reforço muscular aqui para os ombros, e todos nós que passamos muitas horas no computador e sentados precisamos, não é? Porque temos esta inclinação para a frente, tendemos a ter, se eu fizer reforço muscular consistentemente e fizer exercícios que trabalhem esta parte, então eu vou aguentar numa postura muito mais correta, por exemplo, 1h30 numa reunião com o cliente, sem dor. E isso vai-me permitir estar muito mais atenta àquilo que ele me está a dizer, estar realmente a praticar a escuta ativa, estar presente, estar focada naquilo e não estou-me a doer as costas ou estou-me a sentir aqui assim um bocadinho mal, ok? Então, agora, e para não me alongar, e dicas práticas. Eu sei que nem todos na audiência são coaches, mas poderão ser curiosos, com certeza, senão não estariam aqui ou pensam fazer a formação, e por isso sabem que as dicas não funcionam para toda a gente, ou seja, aquilo que funciona para mim não funciona para a Paula, não funciona para a Maggie, não funciona, para cada um funciona uma coisa. E por isso é que a principal dica que eu daria, a da consistência é uma, mas a principal era fazerem uma sessão de coaching sobre isso. Essa é a minha história e é por isso que eu estou a falar nisso. Eu mesmo tendo um ambiente muito propício à prática de exercício, porque vivo com uma pessoa que é profissional de exercício, os meus filhos fazem exercício desde os 3 anos, convivo com atletas, trabalho com atletas e por isso em muitas alturas eu não fiz exercício físico e foi após muitas sessões de auto-coaching e também até depois no trabalho com coaching que eu disse não, esta área da minha vida tem que melhorar, ou seja, temos que lhe dedicar o mesmo tempo e o mesmo atenção, o mesmo carinho que fazemos com outras áreas da nossa vida. E então eu trouxe o modelo do GROW, que é sebejamente conhecido pelos coaches e também, com certeza, por aqueles que nos estão a ouvir que querem ser coaches, ou se não também, com certeza que não vão ter dificuldade. E a primeira pergunta que nós fazemos, utilizando o modelo do GROW, é o que é que tu queres, que é o G de Go. E aqui eu diria que não é bem o que é que tu queres, porque em princípio queres fazer exercício físico, é o que é que o exercício físico te vai trazer, se sabes o que é que vai. E é importante chegar a esta intenção que está por trás da prática do exercício físico. E para mim, em especial enquanto coach, porque eu tive uma outra profissão antes de ser coach, trabalhei na banca durante muito tempo e aí a prática de exercício dava-me outra coisa, mas agora é realmente ir buscar energia para eu estar mais focada nos meus clientes, sem dúvida nenhuma. Então, pode ser que tu queiras fazer exercício porque queiras estar mais focado no cliente, pode ser porque queiras ter menos dor, pode ser porque queiras ter mais boa disposição.
por o motivo que seja. Então é importante pensares aqui porque é que queres fazer exercício físico, o que é que isso vai trazer à tua vida, ok? E depois de pensares nisso, estabeleceres então o teu objetivo. Depois, para a fase de realidade e a pergunta onde é que estás agora, eu trouxe aqui alguns parâmetros que será importante nós avaliarmos a nossa satisfação. A velha pergunta de 0 a 10, o quanto é que estás satisfeito? Por exemplo, relativamente ao sono, relativamente à ansiedade, à capacidade de nos concentrarmos, à força, à autonomia, à liberdade de movimento, não é? Estou a falar, à autoestima, o que é que sentimos quando nos vemos ao espelho, à dor, se sentimos dor ou não, depois de estarmos muito tempo na mesma posição ou muito tempo de pé. Então, eu podia, por aqui abaixo, inúmeros parâmetros que é importante nós avaliarmos no nosso bem-estar. Sim? Então, talvez fazeres aqui, ok, como é que eu me sinto, onde é que eu estou a conseguir dormir bem, estou muitas vezes ansiosa ou ansioso, estou com dificuldade em me concentrar, não tenho força para aquilo que preciso para o meu dia-a-dia e por isso dá-me falta de autonomia, porque preciso sempre de alguém para me ajudar a fazer algumas coisas. Então, ver parâmetro a parâmetro como é que eu me estou a sentir e o quanto é que isso depois influencia a minha vida enquanto profissional de coaching. Depois passamos para a fase das soluções e aqui a pergunta base é o que é que podes fazer e eu diria o que é que podes fazer para contornar o que neste momento te está a impedir ou que tu achas que te está a impedir. E uma das respostas que nós mais ouvimos é não tenho tempo, não é? A velha não tenho tempo para fazer exercício. Ok, então o que é que podes fazer para contornar essa questão do tempo? O que é que podes fazer para ter mais tempo? O que é que nós dizemos aos nossos clientes quando eles dizem que não têm tempo? Às tantas as prioridades estão mal definidas, porque na verdade se tu quiseres tu arranjas tempo. Então é a mesma coisa connosco, é exatamente igual, é pensarmos como é que vamos arranjar tempo ou fazer menos tempo ou fazer um treino mais intenso, por exemplo, para as semanas em que estamos realmente muito apertados de tempo e precisamos mesmo de fazer alguma coisa, ou pequenos hábitos que podemos alterar na nossa rotina diária que nos façam movimentar. Lembrem-se que não é só ir para o ginásio e treinar, não é só isso que conta, conta qualquer movimento e o máximo de movimentos que nós fizermos, principalmente os funcionais, aqueles que nós usamos no nosso dia-a-dia. Muitas vezes não sei, e por isso não sei, mas não procuro saber, como fazemos noutras áreas da vida, ou não gosto, nunca gostei de exercício, quando era miúda nas aulas de educação física era uma nódoa e por isso nem tento encontrar alguma coisa que me dê algum prazer. Então as soluções, e aqui tudo é possível, não é? Sabemos que aqui é a hora de fazer brainstorming e de tudo é possibilidade, não quer dizer que seja tudo para concretizar, mas que pensassem um pouco nisto, digamos, neste momento, quais é que são os principais obstáculos que eu tenho, o que é que eu posso fazer para contornar esses obstáculos, falar com uma pessoa que pratique todos os dias exercício e falar também com uma que não faça nada, então vermos também quais é que são os argumentos de uma e de outra para nos posicionarmos. E por fim, o que é que vais fazer? Sim, é a altura de entrar em ação. E eu diria, começa devagar, mas começa. E isso é o principal. E não querendo dar dicas, eu não deixei de colocar aqui algumas que pudessem ser, algumas coisas que pudessem começar a fazer já. Ou seja, eu também realmente ia ter feito essa pergunta, quem é que aqui não faz exercício físico? Porque podemos estar aqui a falar com pessoas que já fazem muito exercício físico, mas para quem tem dificuldade em incluir este hábito na sua rotina, eu diria primeiro, escolhe algo que gostes. Lembra-te daquilo que fazias quando eras pequeno ou pequena, a modalidade que mais gostavas de praticar. Hoje em dia tudo quase é possível, então nos grandes centros é mesmo, há espaços de tudo e mais alguma coisa. Experimenta, porque podes ter gostado nessa altura, mas agora não ressoar contigo, não fazer sentido, então experimentar várias coisas. Quase todas as modalidades têm aulas experimentais gratuitas, por isso nós podemos ir experimentar. Uma semana experimentamos uma coisa, outra, por isso não é esse o motivo que nos vai impedir.
monitorizar os passos, que é uma coisa que está agora muito na moda. Qualquer pessoa tem não sei, um Fitbit, né? um relógio destes que monitoriza os passos, e acreditem que realmente faz diferença. Eu própria, por exemplo, é uma coisa que faço nos dias em que não consigo treinar, então vou fazer para fazer mais passos, porque no meu dia-a-dia eu faço mais ou menos 5, 6 mil, então forço-me a atingir os 10 ou mais nos dias em que não consigo treinar. Alongamentos entre sessões, eu diria que é essencial mesmo, não só para mudar a energia, a energia, digamos, da pessoa, para fazermos reset à pessoa com quem estamos a trabalhar e estabelecermos nova intenção para a pessoa seguinte. O alongar é muito importante, eu costumo fazer estes aqui assim, ou até tenho aqui uma parede, colocar a mão um bocadinho acima do ombro e para a frente, exatamente para contrariar aqui a rotação interna do ombro. Por isso são aqui na cadeira, nas pernas. Às vezes faço uns burpees, que é para me energizar mais, para ficar mais ativa, mas isso depois depende de cada um. Programas online, há programas, por exemplo, a Nike tem programas de 5 minutos, 10 minutos, por isso também não é por aí. Há realmente muita oferta. Contratar um personal trainer, eu diria que é muito importante para quem tem essa possibilidade. Realmente nós estamos rodeados de excelentes profissionais neste momento na área do exercício físico e por isso confiem no trabalho deles, procurem uma pessoa que também se relacione bem convosco e com certeza que irá fazer um bom trabalho, ou convencer, por exemplo, um amigo para não irem sozinhos, para aquelas pessoas que gostam mais de companhia, e eu sou essa pessoa, raramente vou treinar sozinha, por isso tento sempre que estejam pessoas, por exemplo, na aula com quem eu simpatize, porque agora marcamos as aulas online e por isso temos a possibilidade de ver quem é que está, ou se não estiver ninguém, tentar sempre ter a companhia de alguém, porque realmente eu gosto muito mais de fazer exercício acompanhada. E digamos que estas são as dicas principais que eu tenho para trazer. Também não queria alongar muito, depois estou aqui para responder às perguntas que forem surgindo. Penso que o principal é, para quem esteja a ter dificuldade, é pensar em alguma coisa que possa fazer já nos próximos dias. Tal como no processo de coaching, o que é que podes fazer já ou nos próximos dias e ser o mais específico possível. Onde, com quem, quando e o que é que vais fazer para te lembrares disso. Eu diria que essa é a dica principal. Começa devagar, mas começa. Ok? E dou agora a palavra à Helena, que nos vai ajudar, porque estas são áreas que se interligam mesmo e por isso quanto mais nós treinamos, mais tendemos a alimentar-nos melhor e vice-versa e as nossas emoções obviamente também estarão em melhor saúde, por isso isto são áreas que às vezes começamos por uma, mas depois a roda abarca todas, por isso Helena tens a palavra, eu vou aqui interromper a partilha. Obrigada, Lara. Obrigada, Lara. Penso que a Paula ainda vai falar um bocadinho antes, não é? Sim, enquanto preparas aí o PowerPoint já podes ir lançando. Se quiseres que eu faça, eu também estou à vontade. Não. Helena é nutricionista e é coach de saúde e bem-estar. Portanto, vai-nos falar do tema que ela sugeriu em termos de alimentação e saúde integral. Portanto, nesta linha do que é que a Lara acabou de dizer, não é? Portanto, estamos aqui numa perspectiva integral, se calhar inclusivamente holística, portanto, a abordagem da pessoa como um todo e do coach como um todo, como pessoa. Helena, já podes avançar, ótimo. Estão a ver? Estão a ver os slides? Exato, está ótimo. Sim. Pronto. Obrigada, Paula, obrigada pela apresentação e pelo convite. É um gosto estar aqui e poder partilhar um bocadinho do meu conhecimento, então, dos dois lados, não é? Nutrição e coaching. O coaching, o papel do coach neste processo é muito de ajudar o cliente, de ajudar o outro, a identificar coisas importantes
e concretizá-las, portanto, objetivos seus importantes. E coloca-se então a questão, se ele não estiver no seu melhor, se ele não estiver bem, se ele não se sentir bem, como fazê-lo, como ajudar o seu cliente da melhor forma. O autocuidado é então o tema deste painel e podemos tocá-lo aqui em vários pontos, seja pela melhoria da qualidade de vida, seja pela maior sensação de bem-estar, seja pelo trabalho na sua autoestima e também pela gestão dos desafios diários. Tudo isso às vezes pronto, nos rouba um pouco de energia. O autocuidado, no fundo, é esta forma do coach se conseguir fortalecer e aumentar a sua capacidade de ajudar o seu cliente. Puxando aqui agora um bocadinho a atenção para a área da alimentação, ela está naturalmente enquadrada numa componente mais física, mas, como vamos ver a seguir, acaba por ter impacto em muitas áreas da nossa vida e que podemos com certeza tomar mais atenção e melhorar com este autocuidado. Trago-vos alguns dados atuais, portugueses, de referência, e que nos podem aqui também alertar para a importância da alimentação no autocuidado, o impacto da alimentação na saúde integral de um modo geral. Portanto, sabe-se que atualmente em Portugal os hábitos alimentares inadequados são o terceiro principal fator de risco e que mais contribui para a perda de anos de vida saudável. Nós perdemos anos de vida saudável, qualidade de vida, porque nos alimentamos de forma inadequada. Em Portugal, 168 novos casos são diagnosticados de diabetes por dia. Somos também o país com a maior taxa de AVCs cerebrais da Europa Ocidental. Isto são dados atuais da DGS do ano passado. A alimentação de má qualidade é responsável pelo aparecimento de inúmeras doenças, como obesidade, diabetes tipo 2, cardiovasculares e oncológica, dados também oficiais da DGS. A obesidade, enquanto doença crónica, é fator de risco para estas doenças que acabei de referir e atinge mais de metade da nossa população em Portugal. Sabe-se que uma alimentação rica em gordura saturada, açúcares refinados, sal e carnes vermelhas cria uma maior vulnerabilidade para a doença mental. Portanto, também aqui um tocante à parte da saúde mental, ao bem-estar mental. A ingestão de alimentos com elevadas quantidades de açúcar, nomeadamente de açúcar, desencadeia a libertação de hormonas relacionadas com estados de ansiedade, irritabilidade e fome. Portanto, porventura, sensações, estados de ânimo que não consigamos compreender de imediato, poderão eventualmente estar relacionados com certos alimentos que ingerimos em determinadas quantidades. Isso pode ter impacto. Também há estudos sobre o sono e a relação com a alimentação, portanto este autocuidado tem também uma relação com o descanso. Sabe-se que o sono se torna artificial e leve quando são ingeridas grandes quantidades de alimentos antes de dormir. Comer tarde obriga o organismo a passar a noite a fazer a digestão e no dia seguinte sentimos cansaço e enfartamento, entre outras coisas. Também em relação às bebidas alcoólicas, sabe-se que o álcool promove a fragmentação do sono, portanto, naturalmente no dia a seguir, após um consumo maior, a nossa energia, o nosso estado de fadiga será mais acentuado, com certeza. O cansaço pode dever-se ou agravar-se devido a maus hábitos alimentares e por isso é importante lembrar que a alimentação variada e equilibrada também desempenha um papel muito importante na saúde do cérebro. Igualmente essencial é uma boa hidratação. A água contribui, sabe-se, para a manutenção de funções físicas e cognitivas normais. Posto isto e esta informação toda importante, o que fazer? O que fazer quanto ao autocuidado relativamente à nossa alimentação? E eu diria que muito importante é ter esta clareza, é ter esta noção do quão importante é uma boa alimentação para o corpo e para a mente, para a nossa energia global. Começar por momentos de reflexão, talvez, conhecer-nos melhor e pensarmos se realmente a nossa rotina alimentar cumpre os seus objetivos, cumpre os nossos desejos, cumpre o que queremos de melhor para nós. E por que não, quando em vez fazer um balanço e refletir se as rotinas alimentares serão equilibradas, se estou a ter
um autocuidado relativamente à minha alimentação e se me sinto bem com as minhas decisões alimentares. Vivo aqui alguma contradição interior, quero comer, mas não devo. Tudo isto. Refletir um pouco. Relembrar também que o autocuidado, do modo geral, e também na alimentação, é um processo individual e deve estar sintonizado com os nossos objetivos individuais, com os nossos desejos, prazeres e interesses pessoais. Por isso, cada pessoa deve encontrar, deve procurar, deve descobrir dentro de si maneiras próprias e as melhores formas de se cuidar. Trago-vos então uma série de dicas práticas que espero que vos sejam úteis, mas tal como a Lara disse, pronto, cada pessoa é uma pessoa e as dicas não conseguem cobrir essa individualidade. Mas pronto, vamos começar pelas dicas práticas que eu acho assim mais importantes. Planear com antecedência. Planear porquê? Planear evita a decisão por impulso, evita erros alimentares que de outra forma não teríamos necessidade de fazer, porque não guardar um bocadinho do nosso domingo e fazer um esboço do que poderiam ser as nossas refeições para a semana, os nossos snacks, os nossos lanches, a nossa marmita, planear também compras e estar bem abastecido de soluções que queremos para nós, de soluções que achamos que sejam saudáveis. Manter as coisas simples, simplificar a nossa vida é o que mais precisamos, ela já é tão complicada, portanto, simplificar receitas, simplificar refeições, simplificar a ida às compras com uma lista, simplificar, evitar ingredientes complicados, manter as coisas simples é sempre uma boa solução. Ter algum conhecimento, fazer alguma pesquisa, perceber como são feitos os alimentos, e aqui alimentos refiro-me a alimentos preparados, alimentos embalados, neste sentido, pratos confeccionados. Portanto, imaginem, se eu gosto muito de um prato e vou replicá-lo em casa, porventura eu hei de entender que se calhar não precisaria de tanta gordura ou de uma quantidade de açúcar tão grande e ainda assim o resultado final seria saboroso e dar-me-ia prazer e um pouco mais saudável, certamente. Quanto aos embalados, ler os rótulos é também uma dica que eu sugiro sempre, por duas razões. Temos sempre um comparativo com as doses diárias recomendadas, que nos dá logo uma ideia muito genérica se será uma boa opção ou não. E muitos alimentos, muitos embalados, têm já também um semáforo nutricional que nos orienta por cores, vermelho, verde e amarelo, para os cuidados, se serão alimentos recomendados ou menos recomendados. Para este conhecimento, esta busca de informação, conveniente pesquisar em fontes credíveis, portanto, não acreditar e não seguir tudo o que nos aparece na internet. Solução excelente também é comer mais vezes em casa ou levar de casa, cozinhar em casa, e aqui temos vários benefícios. Temos a vantagem também de partilhar com a família, de ter momentos de qualidade, de colecionar recordações em família, eventualmente diversão, porque é sempre um momento diferente, especialmente se experimentarmos uma receita ou um ingrediente novo, portanto haverá lugar a esta descoberta e a esta partilha. Limitar elementos que estão por demais associados a estados patológicos, como o excesso de gorduras, de sal, de açúcar, será sempre uma boa opção. Portanto, eu recomendo vivamente que limitem a quantidade destes elementos. Do modo geral, evitar alimentos processados ou industrializados ajuda-nos sempre a escolhas mais saudáveis, e aqui uma dica muito simples é: se for preciso abrir muitas embalagens, é muito mau sinal. Portanto, voltemos um pouco à natureza, ao que é mais natural, ao que é mais integral, e estaremos seguros, com certeza. Outra dica será, como já vimos anteriormente, as bebidas alcoólicas têm impacto no nosso descanso, no nosso sono, e portanto essa reparação noturna é afetada, mas também há um aporte calórico que as bebidas alcoólicas têm e que pode prejudicar depois a manutenção do peso e outros objetivos que tenhamos, nomeadamente desempenho desportivo também. Portanto, preferir sempre a água é a bebida de eleição. Nós somos maioritariamente água, cerca de 70%, e portanto é de água que precisamos acima de tudo.
Muito, muito importante é saber quem somos, é fazer essa reflexão, é respeitar a nossa bioindividualidade e, portanto, certas reações, certos sintomas, certas alergias, certas preferências, devemos respeitar isso, devemos respeitar os sinais do nosso organismo. Fazer uma alimentação consciente, sim, será uma dica importante e até porque, por exemplo, temos vários tipos de fomes e muitas vezes não temos noção disto, portanto, uma situação mais estressante pode nos levar a comer e a achar que temos fome e na verdade não é nada disso. Finalmente, dica de ouro, também como a Lara explicou, cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa tem as suas características e objetivos, portanto o nutricionista é o profissional de saúde indicado para vos ajudar a definir um plano adequado a vocês e um coach em saúde e bem-estar poderá ajudar-vos a desbloquear e a definir os vossos objetivos para a vida e a longo prazo. Em resumo, o autocuidado, do modo geral e na alimentação, praticá-lo é preservar a vossa saúde, tanto física como psíquica e emocional. Portanto, cuidem-se, por favor. E muito obrigada pela atenção, deixo os meus contactos para o que precisarem, estou disponível para vos ajudar e esclarecer no que precisarem. Obrigada, Helena. Obrigada, Paula. Peço desculpa, passei um bocadinho o tempo. Ok, tudo bem. Ia-te pedir, quando puderes, para ir retirar o... Sim, vou já tirar. Já está? Já está ótimo. Ok, obrigada. A Karina, sim, pode-se ir preparando. A Karina, portanto, é neuropsicóloga e é formadora, portanto, vai-nos falar da decisão e consciência, a tomada de decisão e consciência dentro deste enquadramento de self-care do coach. Karina, preparada? Karina, se calhar o som pode estar desligado. Estava só a tentar ligar o som. Ok. Boa tarde, Paula, boa tarde a Boa. todos. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Eu não sou coach, mas darei verdadeiramente o meu melhor para vos falar um pouco e de forma sucinta sobre um tema que, na verdade, é muito mais complexo do que nós possamos imaginar, que é o tema da saúde mental. Bom, quando a Paula me lançou este desafio, eu associei-o logo para falarmos para falarmos de self-care, nós precisamos mesmo de falar de decisão e consciência. Porque, na verdade, são dois processos que condicionam brutalmente a nossa vida e nós não temos muita noção disso, às vezes, principalmente quando estamos mais em piloto automático. Então, primeiro achei que era interessante definir-vos ou definirmos juntos o que é para a saúde mental, o que é para a área mental, o conceito de self-care, o conceito de autocuidados. E o conceito de self-care não é muito mais do que um conjunto de ferramentas automatizadas ou deliberadas que nos permitem ter como objetivo e concretizá-lo o nosso bem-estar, mas também a nossa adaptação à vida. E não faz muito sentido para nós falarmos em self-care se não pensarmos também na questão da adaptação, que nem sempre nos pode trazer bem-estar. Então, já voltamos aí, já vamos falar sobre isso. Agora eu gostava de partilhar convosco um conjunto de reflexões que eu acho que não serão novas para vocês, enquanto coaches, enquanto não coaches, enquanto pessoas que estão em processo mas que, na verdade, nos ajudam a perceber a importância da nossa tomada de decisão. A primeira questão é que, de facto, a vida não é um conjunto de acasos. Onde nós estamos agora, para onde nós vamos amanhã, onde nós estivemos ontem, não é um conjunto de acasos. Mas é sim o resultado daquilo que nós fizemos com o conjunto de acasos que nos apareceram à frente. E isto é uma questão muito importante para nós, isto é uma questão muito importante para o nosso autocuidado, o quanto nós nos sentimos realizados com a vida que temos, ou frustrados porque não queríamos estar no ponto A, afinal estamos no ponto B, parece que fizemos tudo para estar no ponto A, mas afinal fizemos tudo para estar exatamente no ponto B. E mais, isto não define só a vida, isto também define a minha identidade, o conjunto de ferramentas que eu tenho para lidar comigo,
com os outros e com as coisas do mundo. Não é? O que define a nossa identidade, o conjunto de recursos, características que estão estruturadas na minha neurodinâmica, os meus circuitos neuronais que me permitem responder ao mundo, não são fruto daquilo que nos acontece, são fruto da forma como nós nos relacionamos com aquilo que nos acontece. E isto faz toda a diferença, não só na área que eu atuo da doença mental, porque eu sou psicoterapeuta, mas também na área em que vocês atuam, não é? Na área do coach, na área da potencialização de todos os nossos recursos, de todas as nossas ferramentas. Compreender os caminhos do autocuidado só pode acontecer quando compreendermos os caminhos das nossas decisões. E é isso que eu vos vou convidar a fazermos hoje, juntos. Percebermos que caminhos diferentes existem para nós tomarmos decisões e como é que nós nos podemos organizar para usar esses dois caminhos que são igualmente bons e prazerosos, e enquanto coaches, como é que podem se apropriar desta informação também para poder usar na vossa prática diária. Na realidade, o que é que nós mais fazemos durante todo o tempo, todos os minutos, todos os segundos da nossa vida? Tomar decisões. Algumas nós nem sequer tomamos consciência delas, mas nós estamos a tomar decisões. A tudo o que nós dissemos sim, houve um par de coisas, uma cadeia de coisas que nós dissemos que não. E isto é uma questão muito importante se nós quisermos perceber novamente porque é que estamos aqui, o que é que aconteceu para estarmos aqui, que obra do acaso aconteceu para nós estarmos aqui. Hein? Porque na realidade tomámos um conjunto de decisões que nos trouxeram até aqui. Então, o que é tomar decisões? Isto é uma questão muito importante e parece que é fácil, não é? Escolher A ou B. Não, é muito mais complexo do que isso. Tomar decisões tanto pode ser um processo altamente automatizado, e eu nem tomo muita consciência dela, ou pelo contrário, ser um processo totalmente consciente, deliberado, negociado comigo próprio. E então nós já não estamos a falar de uma tomada de decisão automatizada, mas estamos a falar de uma tomada de decisão perfeitamente consciencializada. Em termos cerebrais, estes dois processos de tomada de decisão são absolutamente distintos. Recrutam circuitos neuronais absolutamente distintos. Um deles, a primeira, recruta circuitos neuronais automatizada, maioritariamente biológicos. Já nasceram connosco, estão prontos. Ou então, já foram altamente consciencializados e automatizaram-se, que é uma componente muito importante da nossa vida. Tudo o que nós conseguimos fazer de forma automatizada. Portanto, tomar decisões conscientes, comprometidas com o futuro a longo prazo e não com o futuro da amanhã nem de agora, não é? Carece de uma construção de circuitos neuronais ou de pathways que implicam aprendizagem e, sobretudo, uma profunda transformação cerebral. Não é? Porque enquanto que num processo de tomada de decisão automatizado, eu não recruto determinadas áreas do meu córtex que gastam muita energia, nomeadamente o pré-frontal. Quando a decisão é deliberada, pensada, discutida comigo própria e com a minha cabeça, ela é altamente desgastante do ponto de vista energético do nosso córtex. Não podemos estar nem sempre num funcionamento, nem sempre no outro, portanto precisamos de encontrar um meio termo inteligente e eficaz para a nossa vida nestes dois processos de tomada de decisão. Só para esclarecer muito rapidamente o que é então ser livre e o que é ter livre-arbítrio, porque na realidade não é a mesma coisa. Ser livre, agir em liberdade é agir ou decidir de acordo com o desejo imediato, o que me apetece agora. Do ponto de vista da neurociência, livre-arbítrio não é a mesma coisa. É a possibilidade de agir ou de decidir de acordo com o que eu determinei que queria fazer. E mais, o ganho pode não ser agora, pode vir lá à frente. E isto requer circuitos neuronais totalmente diferentes. Na verdade, ser livre não é fazer tudo o que nós queremos. Isso é libertinagem, não é? Ser livre é ter a capacidade de não fazer o que me apetecia fazer. Isso é que é ser livre. Porque se nós não tivermos essa capacidade, nós somos prisioneiros e reféns das nossas necessidades mais básicas. Não é? Como dizia há pouco a Lara,
exercício traz muito prazer, mas às vezes traz dor primeiro. Se eu só for livre para agir e reagir com o meu parasimpático à dor, eu vou fugir dali. Não é? Eu tenho que ser capaz de inibir aquilo que eu estou a sentir agora para conseguir tomar a decisão comprometida com o que eu quis lá à frente. Bom, então o que é este conjunto de atitudes que nos levam ao autocuidado? Olha, uma mala. É uma mala que às vezes é pesada, outras vezes é leve, às vezes custa-nos a carregar, outras vezes nem tanto. Mas é uma mala completamente vazia de objetos, mas cheia de ferramentas neurodinâmicas que nos permitem a todo momento tomar decisões. E agora, o que vocês devem estar a perguntar é o que é que pomos lá dentro, não é? Então, o que é que pomos lá dentro? Bom, podíamos lá pôr uma série de coisas, mas eu decidi estas porque eu só tinha 10 minutos para falar e eu gosto de cumprir com o meu prazo, de cumprir estas coisas. Então, o que são esta mala? O que são estes conjuntos de ferramentas? Olha, é um conjunto de pathways, um conjunto de circuitos neuronais que nos permitem comportar-nos perante nós mesmos, perante os outros, perante as situações do mundo, de maneira ora livre, ora em livre arbítrio. E vocês, enquanto coaches, eu não consigo sequer conceber que não tenham uma mala bem apetrejada disto. Porquê? Por esta primeira frase que eu coloquei aqui, que é este conjunto de ferramentas que nos permitem um melhor autocuidado, são ferramentas que se constroem na neurodinâmica, ou seja, transformam o meu cérebro, agora a parte mais importante, através da minha ação mediada, devidamente mediada, por alguém que já seja competente a fazê-lo. É muito difícil nós nomearmos algo para o qual não somos competentes, mediar algo para o qual não somos competentes a fazer. Nós podemos desenrascar e somos bons a fazê-lo. É? E não vamos conseguir sermos bons a fazer tudo, muito provavelmente. Mas devemos ter a consciência de, pelo menos, quais são as nossas fragilidades. Onde é que aqui talvez seja a minha dificuldade. Então, haver um investimento claro nestes cuidados que eu vos vou falar agora é para mim muito importante enquanto psicoterapeuta. Acredito que seja para vocês muito importante enquanto coach. Bom, então a primeira, cuidar das nossas entradas e das nossas saídas. O que é isto? Cuidar daquilo que eu deixo que me afete, cuidar daquilo que eu faço, que eu deixo que me rodeie. Escolher e decidir gasta muita energia mental. Se eu conseguir preparar o meu ambiente, e no ambiente estão outros, estão objetos, estão situações, de maneira a que esses objetos, outras situações sejam facilitadores da minha decisão, eu devo o fazer. Não ir ao supermercado com fome, por exemplo. Não me rodear de pessoas demasiado sedentárias, o que eu quero ser exatamente o contrário. Não me rodear de pessoas ríspidas, se o que eu quero é ser gentil. E cuidar das nossas saídas. E o que é cuidar das nossas saídas? É não deixar que da nossa boca saia nada que nós não queremos que o nosso cérebro escute. Durante muito tempo achámos que a nossa fala só materializava o nosso pensamento. Hoje a neurociência sabe que isso não é verdade. A fala não materializa só o nosso pensamento, a fala realiza o nosso pensamento. Enquanto falamos, seja para fora, seja para dentro da nossa cabeça, em fala externa ou fala interna, nós estamos a realizar o nosso pensamento. Nós estamos a transformá-lo, retransformá-lo, pensá-lo, repensá-lo. Portanto, cuidar daquilo que sai da nossa boca, começar o dia a dizer, estou tão cansada, não me apetece nada, vai condicionar aquilo que eu vou sentir a seguir, vai condicionar aquilo que eu vou fazer a seguir. Cuidar da significação e da nossa ressignificação. O que nos impela a agir não é o significado dos outros, é o significado que nós construímos para as coisas. Tu tens que estudar, tens que ser um bom aluno. Porquê? Porque isso é importante para mim. E como é que eu faço isso ser importante para ele? Tu tens que ser magra, tens que ser bonita, tens que ser saudável. Porquê? Isso é importante para mim? Ou isso é importante para um PT ou para um nutricionista? Não é? Estou a dar o exemplo das áreas que nós estamos a trabalhar aqui. Não é? Então é muito importante nós sermos capazes de ajudar a pessoa que está à nossa frente e nós próprios a ressignificar aquilo. Eu quero comer bem porque eu quero ser saudável. Ou assumir que eu quero comer bem porque eu quero ser magra. Eu quero comer bem, eu quero porque o meu marido come bem e influenciou-me. Mas não é algo
que seja um significado do outro, tem que ser um significado atribuído por mim. É exatamente por esta significação e ressignificação, falhar, que às vezes, quando nós abandonamos processos psicoterapêuticos, de coach, voltamos atrás. Porque o significado não era nosso, o significado era do terapeuta. E como nós temos uma relação muito próxima com o terapeuta, apoiávamos na sua significação, mas não ressignificávamos para nós. Cuidar das nossas opções. Esta coisa do mais é menos. Vamos estimular o nosso cérebro, estimular. Mentira. O nosso cérebro não gosta desses estímulos de mais. Menos é mais. O esforço que eu tenho que fazer para tomar decisões é tão grande que se eu puder limitar as minhas decisões, a opção das minhas decisões, eu estou a dar saúde mental ao meu córtex. Eu não estou a facilitar a vida só. Eu estou a dar saúde mental e torná-lo disponível e deixá-lo disponível para outras coisas importantes da nossa vida, que não seja só tomar decisões. Cuidar da nossa falha, saber que a nossa falha é uma oportunidade para evoluir, nunca se perde, ou se ganha ou se aprende. E ir interiorizando este sistema de crenças faz-nos expandir a nossa possibilidade de sair da nossa zona de conforto. E sabem que o nosso capital intelectual, aquilo que nós guardamos enquanto recursos, se ganha porque saímos mais vezes da nossa zona de conforto. Cuidar do nosso peso mental, do nosso passado. Sabem que nós agimos mais de acordo com a crença que temos acerca de nós próprios do que aquilo que nós achamos que queremos acerca de nós próprios. Porquê? Porque nós agimos com os recursos neuronais que já temos, com os circuitos neuronais que já temos. E os circuitos neuronais que nós já temos são os circuitos que nós construímos, um conjunto de crenças que nós construímos no nosso passado. Ter noção disso ajuda-nos a perceber que construir novas crenças, novos circuitos, implicam trabalho, implicam investimento, implicam muitas das opções que eu vos falei há bocado, muitas dos cuidados que eu falei-vos há bocado. Cuidar do nosso humor. É tecnicamente impossível rir ao mesmo tempo que sentimos stress. Não conseguem. É um conflito neuroquímico no nosso cérebro. Porque o humor, o rir, produz automaticamente um conjunto de neurotransmissores que tornam impossível a presença alargada, nossa fenda sináptica, de elevados níveis de cortisol. Sabemos como o cortisol nos afeta o sono, as escolhas, as tomadas de decisão, a evolução da nossa condição física. Cuidar da nossa flexibilidade mental. Tomar conta da nossa pluralidade de opiniões. Nós não estamos sempre certos. E as nossas opções não são as únicas válidas. Aquela coisa no mundo há duas opiniões, a minha é errada, é algo que nos leva para uma rigidez cognitiva que nos afasta de boas tomadas de decisão. E por fim, cuidar da nossa ação, que é diferente de movimento. Nós podemos estar a fazer muitas coisas. Eu estou a planear mudar de casa, estou a planear ficar magra, estou a planear ficar inteligente, eu estou a planear ser coach, E ok, o que é que estás a fazer para isso? Uma coisa é movimento, outra coisa é ação. E a ação implica fazer. Então, estes são passos importantes que nos ajudam a criar uma mala interessante, robusta, cheia de coisas maravilhosas lá dentro, da possibilidade de tomar boas decisões e da possibilidade de tomarmos bem conta de nós. É um ciclo, então, não é? Nosso capital mental, que advém destes cuidados que eu vos falei há bocado, damos mais saúde mental, permitem-nos um melhor autocuidado, permitem-nos agir em maior consciência e, de repente, há uma quantidade imensa de coisas que antigamente foram esforçadas, foram decisões ponderadas, negociadas com a nossa própria consciência, de repente são automatizadas. De repente já não faz sentido ir-me encher de açúcar antes de dormir. E eu nem sei porque aquilo não faz sentido. Mas se nós pudéssemos ir olhar para trás, aquilo é o conjunto de uma quantidade imensa de decisões que nós tomamos em micromomentos da nossa vida. Quando pensamos em self-care, pensamos assim num quadro, não é? Um spa, uma lista de objetivos, imensa autoestima, ser gentil, meditação, o livrozinho e o café. Mas isto é só o final. Esta é a meta. Porque o processo é bem mais suado.
não é? O processo implica esforço, implica resiliência, implica frustração, às vezes é azedo. Olha, e no final resulta ali num canivete suíço. Ups, sai uma lupa, ups, sai ferramentas, sai resiliência de repente, sai resiliência para a mesa do canto, sai ferramentas que nos ajudam a tomar boas decisões. Sai capacidade de pensar naquilo que me disseram há 2 semanas atrás e que faz todo o sentido. Na altura estava chateada e não me apeteceu lidar com aquilo e nem parece que nem liguei àquela opinião, mas eu encaixei-a porque eu tenho poder de encaixe, tenho flexibilidade mental. E de repente eu saco daquela ferramenta e consigo tomar melhores decisões. Mesmo já para terminar, a vida acontece na ponderação, das duas uma, ou na ponderação ou na aleatoriedade das nossas decisões. A vida acontece assim. Não há outra opção. Não há uma terceira opção. E o autocuidado está profundamente relacionado com a autorresponsabilidade. Estar e ser consciente que o nosso caminho são um conjunto de decisões que todos os dias tomamos. Com as ferramentas que dispomos, de onde não há, não se tira. E que essas ferramentas não são inatas. É necessário que elas sejam construídas na minha relação com alguém que seja competente nessas mesmas ferramentas. O autocuidado, a procura pelo bem-estar e pela adaptação, eu disse, às vezes é azedo, não sabe bem, carece do livre-arbítrio, aquela decisão ponderada, negociada comigo própria, às vezes difícil, de diferentes decisões, para que se instale com naturalidade do cotidiano e nesses momentos sermos verdadeiramente livres. Não sou refém do açúcar. Não, eu não sou refém daquela relação tóxica. Não, eu não sou refém de um conjunto de crenças que me limitam a poder ser mais. Então, 3 frases. Nas empresas diz que o que não se mede não se conhece e o que não se conhece não se gera, não é? Nós, em saúde mental, dizemos o que não se consciencializa não se conhece e o que não se conhece não se transforma. Não é? E isto é, obviamente, a constatação da absoluta impossibilidade de ponderar o autocuidado e a saúde mental sem o desenvolvimento do livre-arbítrio e a sua convivência pacífica com a liberdade. Nós não podemos ser só livre-arbítrio, nem só liberdade. Nem só livres, nem só conscientes e em funcionamento esforçado e resiliente. E, terminando, na verdade todos os seres vivos morrem, mas sabem que só nós é que somos mortais, porque só nós é que temos a plena consciência da nossa finitude. E se é assim, isso não nos pode só trazer coisas más, também tem que nos trazer coisas boas, é bom que nesta condição consigamos garantir, realizamos uma viagem com sentido. E a viagem com sentido é eu saber porque é que estou no ponto A. Não é que o ponto A seja todo XPTO maravilhoso, perfeito. É porque é que eu estou aqui? Porque é que eu cá cheguei? Como é que eu aqui cheguei? Não foi, ups, olha, estou aqui. Isso nunca normalmente dá bom resultado e é normalmente o resultado de um conjunto de decisões que foram tomadas de forma não ponderada, não pensada e muito pouco conscientes. A vida constrói-se tanto com livre-arbítrio como com liberdade, porque na verdade sabe tão bem fazer um plano e tomar um conjunto de decisões quando sabe não ter plano nenhum, sair de casa e fazer-nos à vida. Temos é que perceber que na primeira versão é provável que cheguemos ao sítio onde pretendemos, na segunda vamos sem destino. E pronto, e terminei. Não sei se me ultrapassei ou não, mas está terminado. Está ótimo, Obrigada. Karina. Está tudo dentro do tempo. Excelente, obrigada, Karina. Obrigada. Estamos a ver o ecrã. Exato. Já tirei. Ok. Mas ainda estamos a ver o seu computador. E agora já não está. Exatamente. Ótimo. Já que, obrigadíssima às 3, vou relembrar os temas para aquelas pessoas que entraram um bocadinho depois. Portanto, o tema central, self-care do coach, a Lara falou sobre o corpo, a energia, a Helena falou sobre a alimentação e saúde integral e a Karina acabou de falar sobre a importância da tomada de decisão e consciência. Desafiei-vos a começarem a preparar as vossas questões, já surgiram alguma outra questão, estive aqui atento ao chat, podem colocar no chat ou se quiserem, ou se preferirem, podem abrir os vossos microfones e
e lançar a questão. Por isso, alguém quer começar? Estava aqui a ver no chat, então, alguém fazia uma pergunta específica. O Manel primeiro falou, dando resposta na intervenção da Lara, da parte da energia, ele fez uma referência ao Reiki, só passando aqui pelas questões que cá estavam no chat. A Maggie, portanto, eu penso que depois teve a resposta, mas Lara, se quiser depois clarificar e responder, que era quando estava a falar dos alongamentos entre sessões de coaching. Ok, Sim. pronto. Se quiser, se calhar, lançava agora a palavra à Lara, enquanto estão a pensar em algumas mais perguntas, outras perguntas e mais perguntas, depois ia ver aqui as perguntas mais ligadas, ou seja, ao tema da Helena, ou seja, ao tema da Karina, está bem? Lara, força. Sim. Bom, Maggie, desde que eu percebi esta necessidade e realmente eu tinha dificuldade às vezes em sair do mood de um cliente e entrar noutro logo a seguir, penso que é uma dificuldade, não sei se é só minha, mas eu tinha muito essa. E uma das coisas, e falei com várias pessoas, umas bebem água, outras lavam as mãos, outras várias coisas. A mim, uma das coisas que me ajuda muito é realmente os alongamentos, e é preciso só 5 minutos, que é normalmente o tempo que eu medeio entre uma e outra sessões seguidas. Às vezes vou um bocadinho mais além e faço burpees, que é uma coisa que eleva a nossa frequência cardíaca e dá-me um bocadinho mais energia. Eu faço agachamentos. Se me sentir, às vezes é um cliente em que saio da sessão um bocadinho mais esgotada, então em vez de alongar, não, faço algo mais ativo. Mas é nesse tempo, sem transpirar muito naturalmente e sem mudar. Não sei se respondi à questão. Sim, pois como, obrigada Lara, como estava alongamentos entre sessões, eu percebi pelo discurso que seria entre sessões de coaching ou entre reuniões. Depois mais tarde percebi, ali fiquei, se calhar seriam entre sessões até própria dos treinos e tal, mas ok. depois logo quando estava a falar. Obrigada, Okay. Faz todo sentido, é uma bela dica. Obrigada. Não sei se mais alguém quer já colocar pergunta, se não estou aqui a ver, houve aqui uma questão sobre, mais para a alimentação, sobre as nozes. Alguém que é viciado em nozes, a Susana, que pergunta se engorda, e temos aqui várias pessoas que são fãs de nozes, onde também me incluo nesse grupo, já agora também quero saber, Helena. A Susana compra com casca, que está dando a dica que é para comer menos. É uma boa dica, curiosamente. Eu costumo dá-la para os amendoins, porque é uma coisa mais habitual de haver com casca. E é uma coisa que costumo até recomendar para a noite, quando as pessoas têm aquela hora do lobo, e assim fazem a meditação enquanto descascam. E claro que quantificamos. Bom, mas em relação à pergunta das nozes e oleaginosas em geral, portanto sementes e frutos secos e por aí fora, até mesmo as próprias frutas desidratadas, que muitas pessoas fazem confusão com frutas secas, não é a mesma coisa. Mas aqui a questão é mesmo, é uma concentração muito grande de um elemento, tal como vimos ali na minha apresentação, é isto que pode depois trazer impacto, não é? Pronto, são alimentos muito concentrados em gordura, estes oleaginosos, gorduras boas, é certo, com benefícios por demais estudados e associados a funções cerebrais, a doenças cardiovasculares, portanto, no sentido benéfico, não é? Uma série de questões. Mas temos sempre que quantificar. Em nutrição temos sempre que quantificar, porque senão vamos incorrer depois no excesso e o excesso, pronto, sabem, não preciso explicar mais. Portanto, é sempre preciso quantificar uma porção de nozes, sei lá, 6 metades de nozes, diria que é uma porção adequada. Vá. Obrigada.
Paula, já que estamos aqui Força. com a Helena, Sim. eu fazia uma Força. pergunta, Helena, em relação ao, como é que ele se chama? Jejum intermitente. Sim. Qual Faz é a sentido, sua não curiosidade? faz? Pois, se faz sentido, se não faz, se isso também desconcentra um bocadinho o coach, quer dizer, o profissional. A resposta é depende. E depende porquê? Depende porque cada pessoa é uma pessoa, lá está. Voltamos sempre aqui ao princípio. A primeira dica de todas é sempre: tu és único. O teu organismo reage de forma individual a tudo isto. Portanto, se uma pessoa chega à consulta e diz: oh doutora, eu quero fazer jejum intermitente, a minha pergunta é: mas já fez? Está familiarizado? Não é? Não é assim. O jejum tem benefícios, imensos benefícios, e poderá ter o impacto oposto do que a Maggie estava a perguntar. Portanto, até gerar um maior estado de atenção, um maior estado de lucidez, um maior estado, uma energia mais acesa, mais concentração, mas tudo isto tem que ser trabalhado de uma forma gradual. Portanto, não se começa a fazer jejum do 0 para as 16 horas, por exemplo, que é o que se ouve mais recorrentemente. Portanto, cuidado, aqui é mesmo importante a ajuda de um profissional para orientar isto. Ok. Mais alguém quer lançar uma pergunta? Tem aqui uma pergunta do Manel, que se calhar lançava à Karina, que é se seria possível atingir-se um equilíbrio permanente e duradouro. Bom, não sei do quê, mas a resposta é fácil, não. Não. Estar vivo é estar constantemente à procura de novos equilíbrios. E, sobretudo, nós costumamos usar uma máxima em saúde mental, que é a saúde mental vive mais da nossa capacidade de resiliência do que da nossa capacidade de estar em equilíbrio. Ou seja, da nossa capacidade de responder às exigências daquilo que tinha, que vem no aqui e no agora, do que a estabilidade do comportamento. Pelo contrário, reagir normalmente de formas idênticas num longo período de tempo é significado de que ou nós não estamos a fazer coisas novas na nossa vida, ou nós estamos a responder com padrões antigos a exigências novas. Normalmente a água que está estagnada apodrece e a nossa neurodinâmica é muito idêntica. O nosso cérebro gosta de desafios, alimenta-se do desafio, precisa de criar novos desafios. E isto é uma questão muito importante para a nossa saúde mental. Agora, se é possível encontrar um jeito de encontrar um equilíbrio que é tão automatizado que parece que de repente eu já, perante qualquer situação, consigo encontrar um conjunto de ferramentas que me permite responder bem, então isso sim. Mas isso, o equilíbrio não é do comportamento ou do mesmo comportamento. O equilíbrio é eu saber o que preciso de recrutar para responder. Que ferramenta no meu canivete suíço eu vou buscar para lidar com isto que aqui está a acontecer. Né? Cheguei de manhã e o senhor do café estava mal disposto e em vez de me dizer bom dia, não me disse mais nada, disse-me só dia. Como é que eu reajo a isso? Né? Que ferramenta é que eu vou lá buscar? Se o que eu quero de volta é gentileza, é bom que eu não responda com agressividade. Né? E isto já foi um desequilíbrio. Eu planeei lá que o senhor do café havia de estar mal disposto. Né? Então isto já é um desequilíbrio. Agora, eu saber quais são as ferramentas e para que é que elas servem, se é essa a pergunta, podemos encontrar um equilíbrio no uso dessas ferramentas? Então podemos. Não sei se respondo. Mas... Obrigada, Karina. Aqui uma questão, ficaram várias pessoas curiosas sobre o que a Helena disse da hora do lobo. Que hora é essa? O que é que acontece? Eu se calhar acrescentava, Helena, isto terá alguma coisa a ver com outro conceito que falaste, da alimentação consciente? Ou estou aqui a... Podemos fazer essa interligação, Paulo, obrigada. A questão é muito pertinente. São termos
são termos próprios que costumo usar em ambiente de consulta, preciso de pôr umas aspas, peço desculpa à assistência, portanto, a hora do lobo, a hora da loba, conforme. Não há uma hora definida para isto, cada pessoa que chega à consulta tem o seu problema, e há pessoas que têm a hora da loba a seguir ao almoço, há pessoas que têm antes do jantar, há pessoas que têm depois do jantar. O que é que isto significa para mim? Como é que eu trabalho isto? É um momento em que a pessoa se descontrola, é um momento em que a pessoa não sabe controlar, nem perceber, nem ter ferramentas. Agora uso aqui a mala da Karina, para solucionar o que está a sentir. Fisiológico, emocional, funcional, celular. Portanto, há uma série de mecanismos que estão a acontecer dentro dela e ela não consegue controlar nem entender. Portanto, nós aqui é como se fôssemos um animal, não é? Estamos no nosso estado mais natural, mais bruto, e não conseguimos perceber o que se está a passar. Por isso, a hora do lobo, a hora do animal, não é? Ele toma conta de nós. Em relação à parte, à questão que a Paula colocou, é muito pertinente, e é mesmo isto. Nós, se nos deixarmos ir naquele automático, nós vamos comer o que for, o que tiver à nossa frente, e há de tudo um pouco. Há pessoas que tendem para salgados, para doces, para mais gordos, não é? Mas em muita quantidade normalmente. E portanto aqui é preciso parar, é preciso agarrar um pouco a calma do momento e refletir, fazer aquele processo de reflexão e perceber o que é que está a acontecer. O que é que está a acontecer? Okay. Aqui muitas vezes eu costumo sugerir que façam um journaling, um diário alimentar. Neste caso alimentar, pode ser feito para outras coisas, não é? Mas tomar consciência, registar isto e durante 2 ou 3 dias, e depois então tentar entender melhor. Lá está, mais uma vez, um profissional de saúde, um nutricionista ou um coach poderá dar um grande apoio nesta análise. Já foi. Ok, obrigada. Alguém quer fazer mais uma pergunta? Eu agora lembrei-me aqui de uma para a Lara. Mas em primeiro lugar estão vocês que... Saiu errado. Saiu errado, escrevi errado. Estava a pensar na forma emocional, que às vezes a pessoa não tem consciência. Exato. Muitas vezes não tem consciência imediata. Relacionado com a questão da alimentação consciente, do conceito sim. Que a Helena teve a falar. Exato. Exatamente. Agora estava a ver, desculpe lá, no chat. Eu escrevi tão mal também, saiu errado. Tudo bem, está tudo bem. Está tudo bem. Lara, eu estava a pensar aqui, a ver se alguém... Estava aqui a pensar com coaches, e alguns de nós podemos ter relaxado um bocadinho nas questões da atividade física, com os confinamentos e por aí, e há esta possibilidade de, pronto, a pessoa eventualmente até nunca fez exercício, nunca, ou então não faz há muito tempo, seja pelas razões que cada um tiver. Como é que deve começar? Como é que, agora com esta sessão de hoje, ouvindo com estes estímulos de hoje, por onde é que deve começar? Olha, eu diria para começar com um profissional, ou seja, não começar, nós estamos já, todas dissemos o mesmo, porque não é verdade, cada pessoa é uma pessoa, e por isso, nada de 5 exercícios que te vão fazer emagrecer este verão, que aparecem na revista ou na internet, ou seja o que for. Isso pode ser para algumas pessoas, por isso falar com um profissional, ou seja, contratar um personal trainer, ou seja, marcar uma avaliação física no ginásio ou no espaço de treino, onde seja, será, para mim, a forma mais segura de qualquer pessoa começar a fazer exercício físico, principalmente se já não faz há muito tempo
ou se nunca fez. Por isso tem que eu diria que até antes disso deve ter, digamos, o caminho aberto da parte do médico, ou seja, deve ter ausência de alguma coisa que impeça de fazer, porque essa é a primeira pergunta que os profissionais fazem, ou seja, tens alguma lesão, tens alguma coisa que impeça, e depois então falar com um profissional que adequa um plano de treino ajustado, ou então, para quem está a começar, eu diria, contratem um personal trainer, mesmo. Agora não precisa de ser presencial, a questão dos confinamentos trouxe a possibilidade de haver treinos à distância, por isso podem ser feitos por Zoom e são de igual forma bons e tudo, por isso eu diria isso, sim. Ok, estava aqui a ver no chat. A Maggie perguntou como podemos gerir, para a Karina, como podemos gerir melhor o piloto automático. Bom, essa pergunta é complexa e depende muito dos gatilhos do nosso piloto automático. Mas eu diria que, genericamente, a resposta é introduzindo uma atividade que lhe seja barreira. Se eu sinto fome normalmente quando chego a casa, então a primeira coisa que eu devo fazer não é ir à cozinha, é ir tomar banho. Por uma razão muito simples. Porque a atividade cria um atrito entre as redes neuronais automatizadas e a necessidade de recrutar redes neuronais do polo frontal. Portanto, sempre que eu quiser separar o comportamento dos atos motores, eu tenho que lhe criar uma atividade que perturbe essa ligação espontânea entre o motor e o comportamento. Por exemplo, pode ser tão simples quanto a fala interna. Há momentos onde eu vou querer comer doces. Ganha o hábito de perguntar o que é que vais ganhar com isso. Eu sou mais fumadora, por exemplo. Desculpe, Meg, diga. Então, estou-me a lembrar das pessoas, e se calhar alguns de nós somos aqui, o chamado workaholic, os viciados no trabalho. Que atividade é que sugeria para a pessoa deixar de estar em piloto automático no trabalho e fazer outra coisa? Deixar de estar em piloto automático ou trabalhar menos? É porque são perguntas diferentes. É que se é trabalhar menos, devemos nos perguntar onde é que estão as nossas fontes de prazer alternativos. Às vezes nós trabalhamos muito e tornamos-nos workaholics, não porque estamos em piloto automático, mas porque retiramos muito prazer do nosso trabalho. Prazer do sucesso que o nosso trabalho nos traz. E às vezes não há fontes de prazer acessórias à nossa vida, porque nós não as construímos, porque não lhes dedicamos tanta atenção. Então é normal que nós passemos mais tempo a trabalhar do que a fazer outra coisa. Mas essa parece que é automatizada, mas o nosso cérebro sabe porque é que está ali, porque retira prazer daquilo. Não é? O que eu estava a dizer há pouco, por exemplo, numa tentativa de deixar de fumar. Quando nós ressignificamos o tabaco, porque é que a maior parte de nós fuma? E fuma em momentos de tensão, porque temos a fantasia de que, tenho um problema, vou-me levantar, fumo um cigarro, quando voltar o problema está igual. E pelo contrário, perdi tempo e agora já não tenho. E provavelmente vai-me fazer sair mais tarde. Introduzir esta atividade artificial, que significado eu dou a isto? Que significado é que eu dou a esta dúzia de bolachas que tem nutrição zero para o meu corpo? O que é que isto me vai trazer? E isto pode parecer muito artificial, mas olhem, é, por exemplo, a mesma atividade que nós usamos para o trabalho com pacientes que estão a entrar num processo demencial de Alzheimer. Só para vocês terem noção o quanto ele tem impacto na nossa possibilidade de aumentarmos a atividade cortical no polo frontal. E o uso melhora a função. Quanto mais vezes um determinado comportamento passar por um conjunto de neurónios, mais essa autoestrada neuronal se torna forte, por um processo que se chama potenciação de longa duração. Um processo físico, fisiológico, biológico, anatómico. Quanto mais vezes o comportamento for por ali, mais automatizado ele é. Portanto, no início vai-nos parecer estranho, eu vou começar a falar comigo própria, que coisa bizarra, mas rapidamente nós vamos ver que já nem precisamos da fala, mas que aquela bolacha não nos vai saber da mesma maneira, que aquele cigarro não nos vai fazer da mesma maneira, saber da mesma maneira, porque nós o ressignificamos.
E ressignificar, obviamente, não é uma coisa natural, portanto tem que ser feita de forma artificial. Mais alguém que quer fazer? Estamos a chegar aqui ao fim do nosso tempo. Está animado. Catarina, queres fazer para não estar eu a ler a tua pergunta? Ou se calhar agora não dá jeito. Vou fazer a pergunta que a Catarina colocou, relativamente, penso eu, que questões de metabolismo lento e se calhar dieta intermitente ou alguma relacionado com isso. É possível aumentar de alguma forma o metabolismo? Não sei quem quer responder. Helena, Lara? Eu não percebi a pergunta, Paula, peço desculpa. Porque aqui está entre... Deve ser da Helena. Paula, há uma pergunta no início da Susana Martins que diz o seguinte: se for pertinente perguntar, aqui vai. Eu passei, e peço desculpa. A pergunta é: no ginásio disseram que tenho dificuldades em emagrecer porque tenho um metabolismo muito lento. O que posso fazer para o acelerar? É a pergunta, portanto, não Meu sei Deus, se é... esta pergunta é muito complexa. Não é possível responder assim. O metabolismo, há muitas razões para o metabolismo ser lento e portanto, teria que fazer algumas perguntas à pessoa para perceber o seu momento, não é? Tinha que fazer uma anamnese, justamente. Não consigo responder assim. Ok. Paula, deixa-me Está só aqui... Sim, força. Estava só a tentar desmistificar aqui uma questão que é muito importante porque está muito na moda e é importante nós percebermos o valor neurocientífico dela, que é a questão do mindfulness ou da meditação. Uhum. É de facto muito importante e tem uma eficácia comprovada num mecanismo neuronal que é imprescindível à nossa saúde mental, que é a poda neuronal. Ou seja, facilitar que os circuitos neuronais que nós não usamos e que não nos são benéficos se desvinculem e se partam. No entanto, ela não atua de acordo com... A mindfulness não tem para o nosso cérebro um mapa. Ele não sabe que vai funcionar ali. Ele é mais uma atividade que nos ajuda a poder desacelerar e a fazer uma poda neuronal de circuitos que nós não usamos, de circuitos que nós não queremos, de memórias que estejam ali, que estejam a perturbar. E ela é muito importante. No entanto, para quebrarmos o piloto automático, para modificarmos e transformarmos o nosso comportamento, é necessário não só, obviamente, a meditação, o mindfulness, mas também a nossa capacidade consciente de perceber caminhos alternativos e dificultar o nosso comportamento automatizado. Nós podemos dificultar o nosso comportamento automatizado. Portanto, nem um nem outro é importante, os dois são muito importantes para conseguirmos lá chegar e conseguirmos dar volta ao nosso comportamento mais de lobo. Uhum. Não sei se querem acrescentar mais alguma coisa, fazer mais alguma pergunta. Estamos mesmo no fim do tempo. Já agora, e antes de encerrarmos, se não houver mais nenhuma pergunta, portanto, como tenho associada estas ferramentas e esta prática de abordagens relacionadas indutoras de riso, as abordagens indutoras do riso é uma dessas abordagens, e como a Karina falou, da questão de estar atento ao aspecto do humor. Aqui não olha o riso na perspectiva do humor, portanto é riso como atividade física, e aqui, pegando nas duas intervenções, seja da Karina, seja da Lara, portanto aqui vou pôr um bocadinho de lado a da Helena. Embora haja um alimento importante, entre aspas, um alimento importante que é, através do riso, o aumento da oxigenação, e aqui vamos considerar aqui o alimento.
é uma atividade que consegue ser mais rápida do que os 5 minutos que ele apresentou e que são excelentes. Logicamente, cada um encontra aquilo que é mais confortável para si, que faça mais sentido e que tenha mais significado para a sua vida e para a sua forma de estar na vida. E tem um elemento meditativo, se quiserem, e que é realmente a utilização do riso como atividade física, com os benefícios que nos traz sobre a ativação dos neurotransmissores, como a Karina falou, e a produção de determinadas hormonas, nomeadamente endorfina, serotonina e dopamina, bastante importantes para a nossa gestão de emoções e fazer desligar dentro de uma sessão para outra sessão, desconectar destes mecanismos automáticos e que, para quem quiser, pode ser útil. Se quiserem desafios a fazer meio segundo, meio segundo não será, mas meio minuto de riso. E atenção que o riso põe em causa e chama-nos, solicita-nos para estarmos abertos a esta vulnerabilidade de estar num contexto destes a rir em público. Portanto, é esse aqui o desafio que vos queria colocar. Então, pronto, vai ser o riso das 18h30, que era quando devíamos terminar aqui a sessão. E depois já termino com o que vem amanhã, e porque tudo isto, o programa da semana está todo alinhado, ok? Então, 1, 2, 3. Podem ligar os microfones, que é para nós contagiarmos, temos este efeito contagiante. Vamos todos mais energizados. Ok. Então vamos respirar um bocadinho mais e manter a respiração bem colocada e tranquila. Enquanto vão continuando a respirar, vou já só finalizar e pedir a vossa atenção para o tema da manhã, que é exatamente coaching e felicidade, e daqui já estão alinhados, não é? Já ficaram com uma sessão, um bocadinho de riso para poderem vir para a sessão da manhã e continuarem a semana connosco. Coaching e felicidade vai ser moderado pela nossa colega do Grupo Português de Coaching, a Paula Rocha. Vai ter 3 outros convidados, participantes bastante importantes nesta área da felicidade. A nossa colega Daniela Pinheiro também vai, portanto, colega da Comissão Executiva, também vai ajudar nesta moderação e de forma ativa. Vai ter 2 pessoas, a Mary Cole, que é diretora de felicidade. Vou fazer de uma forma resumida aqui só esta apresentação, e vai ter também a professora Helena Marujo, que é doutorada em Psicologia, conhecida com certeza a maior parte de vocês, tem trabalhado na área das questões ligadas à felicidade e do bem-estar nesta vertente há muitos e muitos anos, com muito material, muitos livros e muita informação e muita investigação publicada. Por isso, convidamos todos a manterem o riso e amanhã entrarem dessa forma no tema de coaching e felicidade. Okay. Meg, não sei se queres acrescentar alguma coisa. Eu queria, de coração mesmo, agradecer a estas nossas 3 convidadas. Eu tirei imensas notas aqui, queria mesmo agradecer foi o facto de vocês terem partilhado não só o vosso tempo, mas o vosso conhecimento, e certamente também nos deixaram e nos fizeram crescer, não só intelectualmente, mas emocionalmente também um pouco. Portanto, em nome do GPC e de todos os presentes aqui, mesmo agradecer de todo o coração. Muito obrigada. Obrigada também. Obrigada. Obrigada a todos. Até amanhã. Obrigada. Até amanhã. Até amanhã. Tchau.